Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou o Nelson e gostaria de discorrer com vocês dentro da Palavra de Deus. Gostaria de meditar aqui num texto que está no livro de Juízes, capítulo 7. Vamos discorrer em alguns versos e meditar para o nosso viver, o nosso dia a dia, para que possamos andar com Deus e ter uma vida melhor. Aqui no verso 2 do capítulo 7 fala assim: O Senhor Deus disse a Gideão: Você tem gente demais, e por isso eu não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos estes até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que o homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que não, que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fossem cachorro, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão, continuando aqui no verso 7. Com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou que todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a vocês. Mas se vocês estiverem com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu o homem comentando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: É a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isto quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Vou parar por aqui para que você medite também que muitas vezes nós não ganhamos as batalhas porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Deus queria libertar o povo de Israel e usou Gideão para isso. Gideão achava que ele não ia ganhar a batalha porque a tribo dele, a tribo do pai dele, era menor das tribos do povo de Israel. E Deus falou que eles iam vencer a batalha. E Gideão pediu para que Deus mostrasse para ele como que ele poderia ir se Deus não estivesse com ele. E ele pediu uma prova e Deus deu a prova, e todas as vezes, do jeito que ele pediu, Deus cumpriu.
Isso quer dizer que Deus foi com eles e eles venceram a batalha, mesmo com poucos homens, para que eles não pudessem falar assim: eu venci a batalha porque eu levei muitos homens. E Deus mostrou que com poucos homens eles venceriam. No decorrer da leitura, vocês podem estar lendo aí na casa de vocês o capítulo 7, 8 em diante, vocês vão entender que Deus vence com pouco, porque a vitória é dele, é ele quem luta. Não precisa de uma multidão para que você seja um vencedor. E se você quer vencer as suas batalhas, as suas lutas, você tem que andar com Deus, assim como Gideão. Por que Deus chamou Gideão? Porque Gideão era obediente a Deus. Gideão andava segundo a vontade de Deus. E você? Por que não anda segundo a vontade de Deus? Tome a decisão de andar com Cristo. Ele está prestes a voltar. A Bíblia, a Santa Palavra, fala sobre isso. E você tem que tomar a decisão de andar com Cristo, porque Cristo diz que quem comigo não ajunta, espalha. Não fique espalhando, andando com o inimigo de Deus, mas tome a decisão de andar com Cristo. Em breve ele voltará e você pode estar com ele, ir morar nas mansões celestiais, depois para sempre aqui nessa terra renovada. Esse é meu desejo para você nesta manhã. Que Deus te abençoe.